Vindo de um empate amargo contra o Tombense no último domingo, o Bugre inicia nesta quarta-feira a preparação para o próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos alguns ajustes a se fazer. Primeiramente, o cruzamento não pode sair, depois a bola não pode passar ali do primeiro homem. É algo que nós vamos trabalhar muito ao longo da semana para poder corrigir as nossas falhas defensivas, mas também corrigir aquilo que precisamos corrigir do ponto de vista ofensivo. Na última rodada, a equipe alviverde foi mais uma vez prejudicada pela arbitragem, que dessa vez deixou de marcar um pênalti em Neilton sem sequer consultar o VAR. Agora, vocês nunca me ouviram falar de arbitragem até o presente momento, mas chegou uma situação que está absolutamente insustentável. Hoje o Guarani teve o terceiro pênalti a seu favor que não foi marcado pela arbitragem. Tivemos um pênalti no segundo tempo contra o Sport, tivemos um pênalti no derby contra a Ponte Preta no final do primeiro tempo, um pouco antes do intervalo. E hoje o pênalti que o Neilton sofreu foi algo assim vexatório, a equipe de arbitragem não marcar e muito menos não ter ido ao VAR para poder visualizar a imagem. Agora, dentro de casa e diante do CRB, atual 19º colocado, o Alviverde busca os 3 pontos para quebrar o jejum de 3 rodadas sem vencer. Para o duelo da 10ª rodada, o técnico Bruno Pivetti vai poder contar com o volante Matheus Barbosa. O jogador estava suspenso pelo 3º amarelo contra o Tombense e foi substituído por Wenderson. Por outro lado, o comandante ainda espera pela avaliação do atacante Bruno Mendes. O centroavante foi vetado do último jogo após voltar a sentir dores na panturrilha. Ainda sem conseguir repetir a escalação na Série B, Bruno Pivetti explicou que no ataque, por exemplo, optou pelo rodízio justamente por conta das questões físicas. Com o provável retorno de Bruno Mendes para o jogo de domingo, mais uma vez a escalação do sistema ofensivo pode ser diferente, com a possível entrada do camisa 9 no lugar de Derek. Decisão essa que é difícil para o treinador, já que os dois centroavantes vivem grande momento na competição. Bruno Mendes e Derek, ambos com 4 gols, são os vice-artilheiros da Série B. Essa é a grande questão, né? Bruno Mendes e Derek são os artilheiros com 4 gols cada um. Aí ou joga Derek ou joga Bruno Mendes. No último jogo jogou Derek porque o Bruno Mendes foi poupado. Domingo vai jogar o Bruno Mendes. E aí, o Derek fica no banco? Então, mas você mesmo que tinha falado naquele dia que o Derek, eu banquei aqui, que eu achava que o Derek devia ser mantido. Você falou, não, mas o Bruno Mendes fez gol. Bruno Mendes tem que ser o titular. E agora? Você vai usar o mesmo critério? Eu perguntei para vocês, né, que são especialistas, se não dá para jogar com os dois. Não. Os dois fazendo o gol. Eu, no meu time, eu gostaria de colocar em campo o jogador que marca gol. Tudo se resume no futebol quando a bola entra, diria Júlio Nascimento, na casinha. A bola, tem 2 jogadores. A bola gosta de rede, né? A bola gosta de rede. Mas para que a bola. De rede que a bola gosta. Mas o que você tem que entender é o seguinte: para que o Bruno Mendes, o Derek façam os gols, você precisa ter uma plataforma bem montada. Então, aí você vai jogar com os dois. Opa, legal. Mas você vai desfazer o esquema que está dando certo, que está levando essa bola com qualidade, os jogadores têm feito os gols. Então, assim, é isso que nós precisamos analisar aqui. Vamos colocar o Derek. Vai tirar quem do time? O Derek joga pelo lado, porque o Pivetti ele joga com 2 homens abertos. Em alguns momentos, 2 linhas de 4. E se você não tiver a recomposição pelo lado, aí você vai botar o Derek, o Bruno Mendes, para ficar correndo atrás de lateral. Então é isso que nós temos que ver. Não, então muda tudo. Muda a plataforma então. Coloca lá 2 homens à frente e 4 homens de meio de campo. Então é isso que tem que ser dito, para o torcedor entender. Eu acho que não dá para jogar com os dois, né? E assim, acho interessante, muito importante. Mas você ter 2 já colocou eles em campo para saber? Como é que é? Você já colocou os 2 em campo? Mas é o que eu estou falando, é só você ver a característica dos jogadores, Batista. Você vai jogar com os 2 jogadores, ok, então você tem que mudar a plataforma do time. Vai mudar? Como é que você vai fazer então? Quem que você vai tirar do time? Não vai mais jogar com 2 homens abertos, porque o Derek não é jogador de velocidade para ficar correndo atrás de lateral. O Bruno Mendes muito menos. Então é isso que tem que falar, pô. Se fosse assim, então, o zagueiro que faz gol todo jogo, aí você coloca ele para jogar de centroavante. Tem que jogar. Não é assim. Tem que estar na frente. Não.
Eu sei que falando não é assim. de 2 jogadores, atacantes que estão fazendo gols. Não estou falando de zagueiro, não tem cabimento Não, isso. Você falou agora que quem vai faz colocar gol tem que zagueiro jogar. para centroavante. Mas você não falou que quem faz gol tem que jogar? Claro. Tem que jogar, mas tem que ter um esquema armado para que esses atletas joguem. Os dois juntos, na minha opinião, não tem como jogar. E é ótimo isso pro Pivete, hein? É maravilhoso. Você tem 2 jogadores na mesma posição, que são jogadores decisivos e que têm feito gol aí todo o jogo. Isso é bom pra caramba. Mas os dois, na minha modesta opinião, não dá pra jogar, até pela característica parecida. Uma outra coisa que também eu não consegui entender no último jogo, Matheus Bueno vinha arrebentando, jogando mais à frente. Aí ele colocou o Enderson no time e inverteu. Colocou o Enderson para ir mais à frente, o Matheus Bueno para jogar como volante. Os dois foram muito mal. Não era preferível manter, então, pelo menos um? Os dois são segundo volantes. Mas aquele que estava vindo bem, né, jogando como segundo volante, não poderia ter mantido ele, ao invés de mexer em 2 posições e estragar as 2? O melhor seria ter colocado o Alvarinho no time. Também. Melhor ainda. Primeiro volante, né? É isso que ele colocaria o Alvarinho. Aí ele colocou o Enderson jogando mais à frente, o Matheus Bueno um pouco mais atrás. O Matheus Bueno foi mal e o Enderson foi mal também. Então, se ele coloca o Alvarinho primeiro volante, ele manteria o Matheus Bueno jogando na dele um pouco mais à frente. E a cobertura do Diogo Matheus também foi ruim. Porque o gol que originou a falha do Lucão saiu no setor do Diogo Matheus, que não estava na posição. Saiu para dar o combate o Enderson e não deu conta. Então esse é o ponto. Essa escolha foi equivocada. Agora, sobre na frente, eu não gosto muito dos dois juntos. Eu não vi, mas eu analiso pela característica de cada um. Não é? Você não viu, mas você não gosta. Não gosto pela característica. Mas ele tá certo o que ele tá falando. Mas ele não viu, pô. Mas ele não viu. Como é que pode gostar ou não gostar? Eu não vi pela característica. Eu sei como é que joga o Bruno Mendes e sei como joga o Derek. Agora, pode funcionar junto? Claro que pode. Não é a coisa proibida de fazer. E outra argumentação, quem está jogando na extrema, está jogando bem. Não tem por que tirar do time. Você vai tirar quem? O Bruninho? O Isaac? Você vai tirar o Bruno José? Apesar da irregularidade, jogou muito mal no outro jogo, ou no último jogo. Mas quem que jogou bem no último jogo? O Ré jogou mal. O Bruninho entrou mal. O Isaac jogou mal e o Bruno José jogou mal. Então, mais do que poder colocar os dois, e aí eu estou com o Gleger, para você colocar os dois, você precisa mudar e fazer 2 linhas de 4 que o Guarani não joga assim. Pode jogar? Claro que pode, não é proibido. É possível fazer. Só que você vai mudar o jeito do time jogar. Agora, para mim, a maior argumentação é você vai tirar os extremas que estão dando conta. O Bruninho também está fazendo gol. Vai tirar o Foi Regis? pro gol. Por que o Isaac está? Porque ele jogou bem no derby, jogou bem contra a Chape. Então, você precisa pesar as 2 coisas. Não é proibido os dois jogarem bem, ou jogarem juntos. Mas, por característica, eu não gosto. Não gosto. Agora, não sei se nós vamos mudar de assunto, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque eu e o Gleger não sabemos o porquê, não temos a resposta. O Guarani está com problema físico, né? O time está desgastado no segundo tempo. Está com muito problema. Todo mundo reclama que não consegue treinar. Eu não sou preparador físico, dá para perceber que eu sou um curioso. Né? O Gleger aqui está do meu lado, é um cara que pode falar com mais propriedade a respeito. E ele já falou na Rádio Bandeirantes agora. E eu nem combinei com ele. Eu fiz um comentário, entrou o comentário dele gravado e falou a mesma coisa que eu. E a pergunta é a seguinte: se o time está cansando no segundo tempo, se todo mundo reclama que não tem tempo para treinar, o Guarani só vai voltar depois de domingo, Batista, treinar amanhã, quarta-feira, 2 dias de folga. Tá certo isso, Carlos Batista? Com a palavra, o especialista jogou 20 anos. Eu acabei de falar agora na Rádio Bandeirantes. Acabei de falar agora. Eu não concordo. Porque o Guarani... Olha, é só puxar o histórico aí, tá? E eu tenho as minhas redes sociais, o pessoal me perguntando, não é a parte física, é só analisar. Olha esse jogo que a gente estava vendo aí agora, aí, os melhores momentos da Chape. Olha o primeiro tempo que fez o Guarani. E o CH estava na transmissão, e a gente estava fazendo outro jogo, e ele entrava no comentário dele, e ele falava o seguinte: cara, o Guarani é outro time no segundo tempo.
Gente, não é. Numa partida de futebol, você perdeu a intensidade, perdeu o ritmo, né? Você não está bem posicionado. Pô, mas isso daí você consegue fazer o equilíbrio dentro do jogo. É até explicável, né? Agora, da água pro vinho, totalmente no avesso, aí é parte falou física. que o primeiro tempo foi o melhor jogo do Guarani no ano. E o segundo tempo o pior. O pior. Então, assim, é totalmente ao contrário, o avesso. Então, assim, isso é parte física. Isso aí é parte física. Aí quando você tem uma semana cheia, né, para treinar aí, ó, aqui eu não estou discutindo a logística, hein? Que eu sei que é ruim, né? Tem que pegar um avião, depois pegar ônibus e volta de ônibus, pega o avião de novo. É ruim a logística. Mas só que, meu amigo, mas será que não tá 2 todo dias mundo de estafado? folga? Hã? Estafado? Estafado? O Batista está começando agora o campeonato. Imagina então quando estiver na 25ª rodada. Aí o time tá Batista, coma físico. Estafado, 9ª rodada nós estamos? Vai para a 10ª. Pelo amor de Deus, vai para a 10ª. Aí, o campeonato está começando. Aí vai a partida lá em Tombos. Aí eu começo. Batistinha, presta atenção que eu vou fazer. Eu vou levantar. Acompanha na câmera aí. Muriaé, o jogo aí foi lá, Muriaé. Lá em Muriaé, o time assim, ó. Desde o começo do jogo. Sabe como é que é ou não? Lento, toca pra cá, assim, ó. Tum, tum. Mas isso aí é estratégia. A estratégia empatou com o Tombense? Não, empatou depois, né? Tá com brincadeira, velho. No Batista, mas o time economizou o tempo todo, do primeiro minuto ao último. Empatou fora contra o Tombense. Então, tudo sinaliza. Estamos aqui assistindo todo o jogo, gente. Eu não vejo treino. Eu também não sou preparador físico. Agora, o time não pode ter, na 10ª rodada, essa estafa sugerida pelo Batista, que de repente pode ter até acontecido. Mas isso é um absurdo. Ponto, né? Isso é um absurdo. Mas não dá para entender isso. Isso tem que corrigir urgente. Se estiver acontecendo isso, ele tem que usar mais o rodízio entre os jogadores. Então ele não pode ficar mantendo a mesma escalação. Ah, tá estafado? Perfeitamente. Tira o Regis do banco, nem do time titular. Tira Bruno Mendes, tira Isaac e põe a garotada para jogar. Dá um descanso. Dá um descanso, já que é assim. Então nós estamos trabalhando só com conjectura. A conjectura determina o quê? Que o time está cansado. Se está cansado, tem que melhorar a preparação física. Só com descanso? Eu estou perguntando. Não. Só com descanso? E todo mundo reclama que não tem tempo para treinar. Estou falando agora da parte tática e técnica. Porque o Gleger falou que está indo bem. O Gleger, eu quero respeitosamente discordar. Eu não sei se está andando tão bem assim, não. Começou bem. Lampejos de tempo bem. Mas o time já mostrou para mim que não tem equilíbrio. Não é equilíbrio só físico, não. É dentro do jogo, né? Por que o último jogo contra o Tombense, os 10 últimos minutos, o time foi na intensidade? Porque quem entrou bem. Então tem alguma coisa errada. Tô arrumando crise, não. Lucas Silva entrou bem. Apesar que perdeu um Neilton? Gol feito lá dentro da área, mas entrou bem. E o Neilton? O Neilton jogou 15 minutos, Gleger, sofreu mais pênalti. Que o Bruno José o tempo inteiro. A gente analisa essa parte técnica, tática, mas quando o time dá sinais, né, que vem dando, que nem o CH acabou falando agora. Pô, os caras que entraram aumentaram a intensidade. Claro, entraram ali e os caras que estavam em campo estavam o quê? Cansados. E estava tão ruim que melhoraram mesmo. Estavam cansados. Então assim, e aí vem... olha, pô, semana toda para trabalhar, que todo treinador fica, nós não temos tempo... É concentração, né? E aí você tem que... O descanso é importante, é importantíssimo, tá? Mas você pode fazer uma recuperação ativa. Pode fazer uma... Eu não sou fisiologista, não, mas uma recuperação ativa dá para fazer. E os caras que não estão jogando? Que provavelmente também estão de folga. Como é que faz? Como é que faz? Os caras já estão, olha, quando que for o jogo? Domingo. Sexta-feira, treinar, o último treino, viajou sábado. Então os caras que não jogaram estão desde sábado sem treinar. Porque sábado é aquele mexe-mexe ali, né? Aí domingo tem o jogo, os caras não atuam. E eu não estou falando aqui, né? Eu estou falando dos reservas, o pessoal que... O Neilton, por exemplo, que jogou 15 minutos. 15 minutos ele jogou. 20 minutos. Aí ele vai treinar só amanhã. Pô, o cara jogou 15 minutos. Então, olha, na minha opinião, tá errado. Tá errado isso aí. A folga é importante, é importantíssimo. Gente, dá uma segunda-feira de folga. Hoje tem que estar no campo. Tem outra. Aproveita o tempo para treinar. Tem outra. Cadê
talvez o senhor saiba, vou perguntar para o senhor de novo. Cadê o futebol do Regis? Cadê? Cadê? Tá ali, ó. Cadê? Cobrou escanteio na cabeça. Maior salário Olha lá, do ó. time. Ah, tudo bem. Cruzamento Beleza. de manual. Com a bola rolando. Cadê o futebol do Regis? O senhor sabe, senhor Gleger? Futebol do Regis? Aonde está? O senhor sabe, não? Aí, esse senhor aqui... O senhor sabe, não, eu não sei, só queria lembrar. Ele já não respondeu, jogou a bomba pra você. Você lembra o que eu falei? Aí, O senhor lembra quando eu falei aqui que o senhor me criticou? É. Que eu falei, ó, o Regis tá lá no Coritiba, tá sem jogar. E, vai ser o cara, o pianista do time. Falou mesmo? Falou. Calma, não é assim não, gente. Falou Calma. Entendeu? Aí entrou aquele jogo... Falou mesmo. Calma, não é assim não. O Regis... se não jogar nada, só na bola parada, o Regis faz a diferença. Mas tá fora de Joga forma. mais com um monte de cabeça e baga. Tá aí. fora de forma. Não acabamos de falar do assunto. Tá, infelizmente, joga Olha, muito. o Guarani- Joga muito. No meu time é titular sempre. O Guarani Mas precisa melhorar a parte não falou física. nada, não sei se ele vai mandar para a CBF algum ofício, alguma reclamação. Deveria, porque o árbitro não deu um pênalti claríssimo, o Guarani foi prejudicado pelo terceiro jogo na Série B. Claro, é evidente que não dá para jogar tudo em cima disso, né? Porque o Guarani também não fez por merecer, tá? Segundo tempo foi horroroso. Mas é legítimo isso que você está falando. Mas o Guarani Legítimo. deveria pegar a fita, quer dizer, fita não existe mais, né? Mas Não, vídeo Nem tem. um DVD. pendrive, vai. Nem pendrive existe mais. Nem pendrive. Faz uma reclamação formal, porque contra o Sport teve um pênalti não anotado a favor do Guarani. No derby, no finalzinho do primeiro tempo, teve um pênalti não anotado Verdade. a favor do Guarani. Verdade. E esse jogo, aliás, esse árbitro... Olha lá. Esse é o lance, ó. Só vergonha. Esse é o lance. Então, e esse árbitro... Olha lá. Até o Batistinha. Não é pênalti isso aí, pô. Não é possível. Não é possível. O Léo Simão Holanda é o mesmo árbitro que esteve... Pênalti claro. Sabe aquele jogo da Ponte que ele cometeu uma lambança? Inclusive o departamento jurídico da Ponte conseguiu anular um negócio inédito no futebol brasileiro. Ele era o árbitro. Só brincando. Ele era o árbitro. E ele era o árbitro do jogo da Ponte contra a Chapecoense. Aquele jogo lá que ele expulsou o Gé e expulsou o Matheus Jesus. Era o Holanda aí, ó. Era ele. E, curiosamente, ele expulsou Gé e o Matheus Jesus no jogo contra a Chapecoense. E no jogo, nesse jogo contra o Tombense, 2 jogadores do Tombense trocaram sopapos. E ele contemporizou. Foi lá conversar. Foi lá, conversou. Mas isso daí ele... peraí, pô. Isso aí é pênalti, isso é um absurdo. Isso é indecente. Isso é indecência. Indecência Isso aí é futebolística. pênalti. Olha lá, cara. Que é Neilton. isso? Pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Lateral direito, número 2. Deixa eu dar uma observada aqui. Já faz uns 2 anos que ele está falando algumas coisas e as coisas estão começando a acontecer. Infelizmente. Mais de 2 anos, né, Sérgio? Infelizmente, Batista. Mais de 2 anos. Tem coisa, tem muita novidade. Esquisito, hein? Eu tenho infelizmente, Isso é um tem absurdo. muita novidade já nos escritórios da CBF. Olha lá. Infelizmente, Olha lá. nós vamos ainda mais O ficar mesmo tristes. árbitro que expulsou Gé e Matheus Jesus, o mesmo árbitro não deu nem cartão para os dois aí, Eu ó. quero dizer que o Matheus Jesus e o Gé não trocaram farpas. Foi só xingamento. Exatamente. O que é mais grave? O que é mais grave? O sopapo ou o xingamento? Você tira a sua conclusão em casa e vai vendo o que está acontecendo no futebol brasileiro. Vai acompanhando aí. Isso aí é bom. O Gleger estava naquele jogo lá, Estava. Aparecidense, Ponte Preta e Aparecidense. Estava em loco. Em loco. Em loco. O Gleger estava lá. Aí ele fez uma lambança imensa. E aí o jurídico da Ponte entrou lá na CBF, no STJD, e conseguiu anular o jogo.
A Ponte também não fez o papel dela, né? Porque Mas é um absurdo. perdeu naquele jogo, anulou, jogou de novo, perdeu de novo. Que teve É um absurdo esse Jorginho cara. Campos era o é um treinador. absurdo esse Teve cara uma tá apitando interferência até hoje, externa, né? né? É, teve uma interferência externa nesse Mas o jogo. errado, sabe quem que é? O errado é quem bota o cara pra apitar. Que bota o cara numa Série A2. Que bota o cara num jogo importante como esse. Ah, meu amigo, coloca esse cara na Série Agora tem uma coisa, Série hein, Greger? H pra ele Tem uma apitar. coisa, hein, velho? Se o Nem cidadão amador. não consegue, com todo respeito, apitar um jogo de Série B, Tombense e Guarani, o cara precisa parar de arbitrar, viu, Greger? É, mas o problema é Precisa que parar. o problema é quem escala, né? Não, sim. É. Se ele não tem competência num campo que não tem ninguém, Tombense e Guarani, se ele não dá Pressão zero. conta, procura outra profissão, cidadão, que você não tem competência para arbitrar, não.